Em tempos antigos, um homem cujas palavras ecoariam por séculos, ele não apenas caminhava pelas ruas, mas também transformava corações. Paulo, o apóstolo, era um mestre do amor e suas cartas continham mensagens que ainda ressoam em nossos dias, o que torna o amor tão poderoso. Pense um instante. Quantas vezes você já se sentiu compelido a agir por amor, mesmo diante de desafios imensos? Paulo enfrentou perseguições e adversidades, mas sua força estava na capacidade de amar incondicionalmente. Imagine a cena: comunidades se formando, pessoas se unindo por uma causa maior, tudo movido pela força do amor. E mesmo em meio a conflitos, Paulo nos ensina que o amor é a resposta. Você já parou para refletir sobre como o amor pode mudar não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor? Através de suas cartas, ele nos convida a olhar além das diferenças, a encontrar um propósito maior. Cada palavra sua é um convite à reflexão, uma abertura para o entendimento. O que você faria se soubesse que o amor tem o poder de transformar tudo à sua volta? A jornada de Paulo nos oferece lições valiosas e agora é hora de explorar o que realmente significa amar. Quando falamos sobre o amor nas epístolas de Paulo, é impossível não notar a profundidade e a singularidade de suas definições. Para ele, o amor não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força poderosa que transcende as emoções humanas. Paulo apresenta o amor ágape, um amor incondicional e sacrificial, que se preocupa genuinamente com o bem-estar do outro. É interessante perceber como essa visão de amor vai além do romantismo, propondo uma conexão mais profunda entre os indivíduos. As características do amor ágape, segundo Paulo, incluem a paciência, a bondade e a humildade. Ele não hesita em nos lembrar que o amor não se alegra com a injustiça, mas sim na verdade. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre nossas próprias relações e a maneira como expressamos nosso amor. Em um mundo onde os sentimentos são frequentemente efêmeros, a proposta de Paulo nos desafia a cultivar um amor que se sustenta no compromisso e na ação. Além disso, Paulo destaca que o amor deve ser o motor das nossas ações. Ele não se limita a palavras. É essencial que o amor se manifeste em atitudes concretas. Quando Paulo escreve sobre a importância de nos amarmos uns aos outros, ele nos convida a refletir sobre como podemos ser agentes desse amor em nossas comunidades. O amor, para ele, não é uma opção, mas uma necessidade para a convivência saudável entre as pessoas. É fascinante notar como essa compreensão do amor se entrelaça com a espiritualidade. Paulo vê o amor como uma expressão da própria natureza de Deus. Isso significa que, ao amarmos, estamos não apenas cumprindo um mandamento, mas também refletindo a essência divina. Essa perspectiva pode transformar a maneira como vivemos nossas vidas, pois nos convida a ver o outro como uma extensão de nós mesmos. Por fim, a abordagem de Paulo sobre o amor é um convite à transformação. Ele nos mostra que, ao vivermos o amor ágape, não apenas impactamos a vida dos outros, mas também somos impactados. O amor tem o poder de moldar nosso caráter, nos tornando pessoas mais empáticas e generosas. Assim, a natureza do amor, segundo Paulo, é um chamado à ação e à mudança pessoal. Paulo enfatiza que o amor é o alicerce da comunidade cristã. Ele nos apresenta a ideia de que a verdadeira unidade entre os membros da igreja não pode ser alcançada sem amor. Em suas epístolas, ele frequentemente exorta os cristãos a se amarem mutuamente, argumentando que essa é a maneira como o mundo reconhecerá que pertencemos a Cristo. Essa visão de amor como base da comunidade nos mostra que, ao priorizarmos o amor, estamos construindo um ambiente acolhedor e solidário. É interessante observar como Paulo usa a metáfora do corpo para descrever a igreja. Cada membro tem sua função, mas todos são interdependentes.
O amor é o que mantém essa unidade, permitindo que cada um exerça seu papel sem se sentir isolado ou desvalorizado. Essa imagem nos ajuda a entender que, mesmo em meio a diferenças, o amor é o que pode unir as pessoas, promovendo uma convivência harmoniosa. Além disso, Paulo nos ensina que o amor é um antídoto contra conflitos e divisões. Em várias de suas cartas, ele aborda questões de desentendimentos entre os membros da igreja e sempre retorna à importância do amor como solução. Ele nos lembra que, ao amarmos uns aos outros, estamos colocando de lado nossos próprios interesses em prol do bem comum. Isso não é apenas uma lição espiritual, mas uma prática que pode ser aplicada em todos os aspectos da vida comunitária. O amor também se manifesta na prática da acolhida e do cuidado. Paulo nos encoraja a sermos sensíveis às necessidades dos outros, a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Essa empatia é fundamental para criar um ambiente onde todos se sintam valorizados e amados. É um lembrete de que a comunidade cristã deve ser um reflexo do amor de Deus, um lugar onde cada pessoa é vista e respeitada. Por último, a visão de Paulo sobre o amor como base da comunidade cristã nos desafia a sermos proativos em nossas relações. Ele nos chama a não apenas receber amor, mas a doá-lo generosamente. Essa prática ativa de amor pode transformar não apenas nossas comunidades, mas também o mundo ao nosso redor. Portanto, o amor é mais do que um ideal. É uma ação que deve caracterizar a vida de todos os cristãos. Quando olhamos para a vida de Paulo, é impossível ignorar como o amor teve um papel central em sua transformação pessoal. Ele, que antes perseguia os cristãos, passou a ser um dos maiores defensores do Evangelho. Tudo por causa do amor que encontrou em Cristo. Essa mudança radical nos mostra que o amor tem o poder de reescrever histórias e de transformar corações. É uma lição poderosa sobre como, ao nos abrirmos para o amor, podemos nos tornar pessoas melhores. Paulo não apenas fala sobre a transformação que o amor trouxe a ele, mas também apresenta essa transformação como uma possibilidade para todos. Ele nos ensina que o amor é uma força que pode nos libertar de comportamentos destrutivos e de padrões de vida que não refletem a luz de Deus. Essa ideia é um convite para que cada um de nós busque essa mudança, permitindo que o amor nos molde e nos guie. Além disso, essa transformação pessoal se reflete nas relações que cultivamos. Paulo nos mostra que, ao sermos transformados pelo amor, somos capacitados a amar os outros de maneira mais genuína. Isso significa que, ao experienciar o amor ágape, passamos a ser agentes desse amor no mundo. Essa dinâmica é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis e significativos. É interessante notar que Paulo também fala sobre a importância do amor em meio a dificuldades. Ele nos lembra que mesmo em momentos de dor e sofrimento, o amor pode nos sustentar e nos ajudar a superar os desafios. Essa perspectiva revela que a transformação que o amor promove não é apenas em tempos de alegria, mas também em tempos de adversidade. O amor nos proporciona resiliência e esperança. Por fim, a mensagem de Paulo sobre a transformação pessoal através do amor é um convite à reflexão. Ele nos desafia a examinar nossas vidas e a considerar como o amor tem nos moldado. Ao permitir que o amor entre em nossos corações, estamos, na verdade, abrindo as portas para uma transformação que pode impactar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Essa é a beleza do amor segundo Paulo. Ele é capaz de transformar vidas e comunidades de maneira profunda e duradoura. Quando Paulo fala sobre amor em tempos difíceis, ele não está apenas fazendo um discurso bonito, ele está propondo uma verdadeira resistência emocional e espiritual. Ele reconhece que a vida cristã não é um mar de rosas e os desafios são inevitáveis. Em várias de suas cartas, Paulo fala da importância de amar.
mesmo quando a própria fé é testada. Imagine estar em uma situação de perseguição ou sofrimento e, em vez de se deixar abater, você decide amar aqueles ao seu redor. É isso que Paulo nos convida a fazer, transformar a dor em um espaço para o amor. Nessas passagens, Paulo destaca que o amor é uma força que nos une, mesmo nas adversidades. A ideia é que, quando amamos, criamos um laço que nos dá força para enfrentar os desafios. Não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre como podemos ser um suporte para os outros. Ele nos lembra que, em momentos de crise, é o amor que pode nos ajudar a superar as divisões e a dor. O amor se torna, assim, uma resposta poderosa às dificuldades, uma forma de resistência que nos conecta uns aos outros. Além disso, Paulo nos ensina que o amor deve ser incondicional, mesmo em tempos de adversidade. Isso significa que não devemos esperar receber algo em troca. O verdadeiro amor, segundo Paulo, é aquele que se manifesta independentemente das circunstâncias. Ele nos desafia a amar até mesmo nossos inimigos, algo que pode parecer impossível, mas que é uma prática libertadora. Essa perspectiva nos leva a um entendimento mais profundo de que o amor é uma escolha, um ato de vontade, especialmente quando estamos em meio ao caos. Através de sua própria vida, Paulo exemplifica essa mensagem. Ele enfrentou inúmeras perseguições e, mesmo assim, nunca deixou de amar aqueles que estavam ao seu redor. Ele encorajava as comunidades a manterem o amor em alta, mesmo quando os tempos eram sombrios. Essa é uma mensagem poderosa. O amor não é apenas uma emoção, mas uma prática que pode nos ajudar a navegar pelas tempestades da vida. Em momentos de crise, devemos lembrar que o amor é um farol que ilumina nosso caminho. Assim, quando Paulo fala sobre o amor em tempos de adversidade, ele nos convida a abraçar a ideia de que, mesmo quando tudo parece perdido, o amor pode nos dar esperança e direção. É uma escolha que fazemos todos os dias, que pode transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida daqueles que nos cercam. O amor, então, se torna um ato de coragem, uma maneira de resistir e perseverar em meio às dificuldades. Se tem algo que Paulo enfatiza em suas epístolas, é a conexão entre amor e misericórdia. Para ele, o amor não é apenas um sentimento, mas uma prática ativa de compaixão e perdão. Quando Paulo fala sobre misericórdia, ele está nos desafiando a ir além das palavras e a agir de forma que reflita o amor de Deus por nós. A misericórdia é uma extensão do amor, uma maneira de cuidar do próximo e de reconhecer suas fraquezas. Em suas cartas, Paulo nos lembra que todos nós somos imperfeitos e por isso precisamos da misericórdia uns dos outros. Ele nos convida a perdoar, assim como fomos perdoados. Essa prática de misericórdia é uma forma de amor que pode transformar relacionamentos e comunidades. Ao escolher perdoar, estamos não apenas liberando os outros de suas falhas, mas também a nós mesmos do peso do ressentimento. Paulo nos ensina que essa liberação é essencial para uma vida plena e conectada. Além disso, a prática da misericórdia se torna um testemunho poderoso do amor de Cristo. Quando nos dispomos a ser misericordiosos, estamos refletindo a natureza de Deus para o mundo ao nosso redor. Paulo nos instiga a agir com bondade, mesmo quando é difícil. Essa é uma atitude que pode gerar impactos significativos, criando um ambiente onde o amor e a compreensão prevalecem. A misericórdia, então, não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida que todos somos chamados a adotar. Essa conexão entre amor e misericórdia também é um convite à empatia. Paulo nos ensina que, para amar verdadeiramente, precisamos nos colocar no lugar do outro. Isso requer vulnerabilidade e disposição para entender as lutas e dores alheias. Quando praticamos a misericórdia, estamos criando um espaço para que os outros se sintam vistos e ouvidos.
Essa é uma forma poderosa de amor que pode curar e restaurar relacionamentos. Por fim, a prática da misericórdia, segundo Paulo, é uma resposta ao amor que recebemos de Deus. Ele nos lembra que ser misericordioso não é uma opção, mas uma responsabilidade do cristão. Quando vivemos essa verdade, estamos contribuindo para um mundo mais justo e amoroso. O amor e a misericórdia caminham juntos, e sua prática pode transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida de todos ao nosso redor. No contexto da espiritualidade paulina, o amor ocupa um lugar central e transformador. Para Paulo, o amor não é apenas um atributo de Deus, mas a própria essência de nossa relação com Ele. Ele nos ensina que, ao nos aproximarmos de Deus, somos convidados a experimentar esse amor de forma profunda. Essa conexão amorosa nos molda e nos transforma, influenciando cada aspecto de nossas vidas. É uma espiritualidade que não se limita a rituais, mas que se manifesta em atitudes de amor e compaixão. Paulo enfatiza que a experiência do amor divino deve ser refletida nas nossas interações com os outros. Ele nos lembra que não podemos amar a Deus sem amar ao próximo. Essa relação entre amor e espiritualidade nos leva a uma prática diária de viver o amor em nossas ações. Assim, a espiritualidade se torna um exercício de amor, onde cada gesto de bondade e compaixão se torna uma expressão de nossa fé. Essa visão transformadora nos convida a ver o mundo através das lentes do amor. Além disso, o amor é visto por Paulo como um meio de edificação espiritual. Ele nos ensina que, quando amamos, estamos contribuindo para o crescimento espiritual não apenas de nós mesmos, mas também daqueles que nos cercam. O amor é como um elo que une a comunidade cristã, permitindo que todos cresçam juntos em fé e compreensão. Isso nos mostra que a espiritualidade não é uma jornada solitária, mas uma caminhada coletiva, onde o amor é o combustível que nos impulsiona. Nesse sentido, o amor nos desafia a viver em autenticidade. Paulo nos convida a sermos verdadeiros em nosso amor, a não apenas professar nossa fé, mas a vivê-la diariamente. Essa autenticidade gera um ambiente de confiança e respeito, onde as pessoas se sentem encorajadas a se abrir e compartilhar suas lutas. Quando o amor é a base de nossas interações, estamos criando um espaço seguro para que todos possam crescer em sua espiritualidade. Por fim, a espiritualidade paulina nos ensina que o amor deve ser a motivação por trás de nossas ações. É um amor que se estende além de nós mesmos, que busca o bem-estar do próximo e que se compromete com a justiça e a paz. Essa visão de espiritualidade nos convida a viver de forma integrada, onde o amor é a força que nos une a Deus e uns aos outros. Assim, o amor se torna não apenas uma prática, mas a própria essência da nossa caminhada espiritual. Quando Paulo fala sobre amor, não está apenas se referindo a um sentimento caloroso ou a um afeto passageiro. Ele nos convida a entender que o amor deve se manifestar em ações concretas que promovam a justiça social. Em suas epístolas, Paulo enfatiza a importância de cuidar dos mais necessitados e garantir que todos tenham acesso aos direitos básicos. Para ele, o amor não pode ser separado da responsabilidade social. Ao contrário, eles caminham juntos. Assim, o amor se torna um motor para mudanças, uma força que nos move a agir em favor dos oprimidos e marginalizados. Paulo não se limita a pregar sobre amor em um sentido abstrato. Ele exemplifica essa ideia em suas cartas, onde menciona os desafios enfrentados pelas comunidades cristãs da época. A injustiça social era uma realidade palpável, e Paulo sabia que a fé em Cristo deveria resultar em ações práticas. Ele convoca os cristãos a serem agentes de transformação, usando o amor como a base para construir uma sociedade mais justa.
Isso nos leva a refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos hoje, em um mundo que ainda luta contra desigualdades. Outro aspecto importante é que o amor, para Paulo, não é uma questão de escolha pessoal, mas um imperativo moral. Ele nos desafia a olhar para as injustiças que nos cercam e a agir com compaixão. Isso implica em uma responsabilidade coletiva, onde cada membro da comunidade é chamado a contribuir para o bem-estar de todos. O amor, portanto, não é apenas uma experiência individual. É uma força que nos une em prol de um objetivo comum, a promoção da equidade e da justiça. O legado de Paulo nos lembra que o amor deve ser ativo e não passivo. Isso significa que esperar que outros ajam ou que as condições melhorem por conta própria não é suficiente. Cada um de nós é chamado a ser a mudança que queremos ver. Assim, a prática do amor se torna um compromisso diário, uma decisão consciente de agir em favor dos que mais precisam. Paulo nos inspira a não apenas amar em palavras, mas em ações que realmente façam a diferença na vida das pessoas. À medida que refletimos sobre o amor e a justiça social em Paulo, percebemos que seu chamado ainda ressoa fortemente hoje. Em um mundo onde desigualdades e injustiças continuam a existir, suas mensagens nos desafiam a ser proativos. O amor não deve ser considerado uma mera emoção, mas uma força transformadora que nos leva a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Este é o legado duradouro do amor segundo Paulo, um legado que ainda pode guiar nossas ações e atitudes no presente. O legado do amor nas cartas de Paulo é algo que transcende o tempo. Suas epístolas estão repletas de ensinamentos que ainda ecoam nas comunidades cristãs contemporâneas. Ao longo de suas cartas, Paulo reafirma que o amor deve ser o princípio norteador de todas as ações dos crentes. Não se trata apenas de amar pessoas que nos são queridas, mas de cultivar um amor que se estenda a todos, independentemente de suas diferenças. Essa mensagem é extremamente relevante em um mundo que frequentemente se divide em facções e polaridades. Paulo nos convida a refletir sobre a natureza do amor que ele prega. Um amor que é paciente, bondoso e que não se exalta. Esse tipo de amor é desafiador, especialmente em tempos de conflito, mas é exatamente isso que Paulo propõe: amar mesmo quando é difícil. O legado dele nos lembra que o amor é, em última análise, uma escolha e uma prática diária. Ao aplicar esses princípios às nossas vidas, podemos contribuir para um ambiente mais harmonioso e acolhedor, onde as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. As mensagens de amor nas cartas de Paulo também nos incentivam a promover a unidade dentro da diversidade. Ele enfatiza que, embora os membros da igreja possam ter diferentes origens e culturas, o amor deve ser a força que os une. Essa ideia de unidade é vital, especialmente em um mundo onde a divisão é uma realidade constante. O legado de Paulo nos desafia a construir pontes ao invés de muros, a criar um espaço onde todos possam se sentir acolhidos e amados. Além disso, as cartas de Paulo são um convite à prática do amor em nossas relações cotidianas. Ele nos desafia a não apenas falar sobre amor, mas a vivê-lo ativamente. Isso significa ser gentil, generoso e disposto a perdoar. O amor, segundo Paulo, não deve ser um conceito distante, mas uma realidade palpável que se reflete em nossas ações. Ao fazermos isso, podemos impactar a vida das pessoas ao nosso redor e, assim, cumprir o legado que Paulo nos deixou. Por fim, ao considerarmos o legado do amor nas cartas de Paulo, somos chamados a nos tornar instrumentos desse amor em um mundo que tanto precisa. As suas mensagens permanecem relevantes, não só para os cristãos, mas para todos que buscam um caminho de paz e justiça. A prática do amor, conforme Paulo ensinou, é uma responsabilidade compartilhada
que pode transformar não apenas nossas vidas, mas também a sociedade como um todo. E assim, ao refletirmos sobre o poder do amor na vida de Paulo, somos convidados a olhar para as nossas próprias histórias. O apóstolo, mesmo diante das adversidades, nunca deixou que o ódio ou a indiferença dominassem seu coração. Ele nos mostra que o amor verdadeiro é uma força transformadora, capaz de unir pessoas, curar feridas e superar qualquer barreira. Você já parou para pensar em como o amor pode mudar a sua vida? Que tal aplicar esses ensinamentos na sua rotina? Imagine o impacto que pequenas atitudes de amor podem ter no seu dia a dia. E afinal, o que você faria por amor? Quais desafios você enfrentaria para proteger aqueles que ama? No próximo encontro, vamos explorar mais sobre essas lições atemporais. O que você gostaria de ouvir? Quais histórias da Bíblia mais te inspiram? Compartilhe suas ideias nos comentários. Lembre-se, cada história é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, siga conosco nessa jornada, porque a próxima reflexão pode ser ainda mais poderosa. Até lá, mantenha o amor no centro da sua vida e espalhe essa luz. O mundo precisa disso, e você pode ser a diferença.